Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, pessoal. Tem chegado algumas dúvidas aqui para nós, né? A respeito do mercado Forex, né? A gente está em época de declaração do imposto de renda e o pessoal tem nos procurado bastante em relação às dúvidas, né? Como declarar o Forex e tal. Só que para a gente explicar toda essa questão da declaração, a gente precisa analisar um pouquinho o que é o Forex, né? Então, o que a gente fez? A gente preparou esse material. Eu já adianto para vocês que, por ser operações diferentes, né, um mercado teoricamente novo, quando a gente compara com a legislação brasileira, o imposto de renda, então tem muitas coisas que a gente acaba aplicando por analogia, tá certo? Então, o que a gente vai colocar aqui reflete o nosso entendimento, tá certo? A gente já está dando a base legal para vocês daquilo que a gente tirou de conclusão, né, quais foram as nossas fontes, então vocês fiquem à vontade para pesquisar, para discordar. Não vou ficar enrolando muito aqui, pessoal, porque não é esse o nosso objetivo, né? O objetivo do canal aqui é sempre ser direto, tá certo? Então, mas ó, dá aquele like ou aquele dislike, comenta, compartilha, a gente poder distribuir esse conteúdo e também saber se a gente continua, se a gente para, né? E se é uma coisa irrelevante, para que a gente vai ficar fazendo, na verdade? Então, pô, dá essa direção pra gente, beleza? Então, vamos lá. Mercado Forex. Quando a gente fala de mercado Forex e os impactos, né? A gente tem uma série de legislações, basicamente, que falam que sobre o imposto de renda da pessoa física. Ou, muitas vezes, no caso, ganho de capital. E, por que você está falando de ganho de capital? Porque o Forex, pessoal, ele é considerado um investimento no exterior, tá certo? Então, a base legal de tudo que eu vou conversar aqui com vocês é isso aqui, tá? Outra coisa, pessoal, rapidinho, tá? Pessoal, Instagram, contador André Gouveia, beleza? Vamos dar aquela força lá, tá? Vamos lá. Então, o que é o Forex, pessoal? O que a legislação brasileira fala sobre o Forex? Bom, o Forex ele é considerado um derivativo. Tá, puta, você está começando a falar coisa até. Pessoal, não tem muito jeito, tem algumas coisas que dói, mas a gente precisa enfrentar. Então, o que é um derivativo, pessoal? Derivativo, a gente identifica um derivativo quando o valor do contrato, o valor, né, do ativo em si, não, o principal valor dele não é o ativo subjacente, tá certo? Mas sim como que eu diria, o que está intrínseco a esse ativo, ou seja, vou dar um exemplo que fica mais fácil, até para explicar, muitas vezes é difícil. Por exemplo, no Forex, você não compra dólar e você não vende ien, por exemplo, certo? Você compra paridade entre eles, né? Por isso que você consegue alavancar o mercado. Então, você que trabalha com Forex sabe muito bem o que eu estou falando. Você compra paridade entre os dois, né? Você não compra dólar, você não precisa ter 100 mil dólares para fazer uma operação de 100 mil dólares versus ien. Você não precisa disso, você precisa só ter aquele valor da paridade. Então, esses tipos de operações, eles são classificados como derivativo. É o caso da soja, do ouro, que você não compra X toneladas de soja, mas muitas vezes você compra aquela cotação, aquele índice, entende? Então, por isso ele é considerado um derivativo. Então, esse é o primeiro ponto. Derivativo, daí a gente já está falando de aplicação financeira. Segundo ponto, por não ser um mercado regulamentado aqui no Brasil, então, ele é considerado uma aplicação financeira no exterior. Ah, André, mas você está falando isso. Quantos tirões? Pessoal, tem um informativo da CVM, tá certo? Que eles explicam exatamente isso, né? Então eu não estou falando aqui sobre o André falou que não, a CVM disse isso, eu só estou repassando para vocês, só estou repassando, beleza? E aí, pessoal, tem uma coisa que se não bastasse esse novo relacionamento, né? Essa nova modalidade de negócio, a gente ainda tem uma questão que é o quê? O HFT, que são esses robôs, né, que fazem as transações pra gente e tal. E aí a gente tem que entender um pouquinho de algumas situações que, por exemplo, eu falo assim, olha, eu trabalho no mercado Forex, beleza, mas a sua grana fica lá no Forex? Via de regra, quem trabalha com HFT não. O robô vai lá, faz uma operação pontual e
e já sai, ou ele entra e sai. Você nunca fica com aquela paridade muitas vezes. Então você nunca, o que eu quero dizer é que muitas vezes você não fica sempre no mercado Forex, né? Você entra, compra, depois você sai, você compra de novo, sai. Então, isso, pessoal, quando a gente fala que você fica no mercado, aí faz sentido a gente falar que você está no Forex, aí que você tem uma aplicação financeira. Quando você está fora do mercado, o que você tem? Você tem money. Então, eu estou dando um exemplo aqui, estou tentando ser bem sucinto, tá? Para não alongar muito, mas basicamente, o que a gente entende? Se eu compro a paridade e eu tenho a paridade comigo, opa, beleza, eu estou falando de uma aplicação financeira, estou falando de um derivativo. Porém, o fato de eu trabalhar com HFT, ou até mesmo se eu quiser fazer tipo um day trade, né? Compro, vendo ali tudo dentro do mesmo dia, o que eu tenho que olhar na minha declaração de imposto de renda é a minha posição final. Então, chegou ao final daquele dia, o que eu tenho? Eu tenho grana ou eu tenho a paridade? Se eu tenho a paridade, aí eu estou falando de uma aplicação financeira. Se eu tenho grana, pessoal, eu não estou mais falando de uma aplicação financeira. Estou falando de dólar, porque se eu quiser ir lá e sacar aquela grana, eu saco. Então, assim, se você for procurar muitas vezes na internet, aquelas pessoas que estão pesquisando, porque chegam algumas pessoas perguntando, pô, eu li isso, eu li aquilo, você vai ver que muita gente vai falar que o que é aplicação financeira, mas aí você tem que entender esse contexto. Se você tem a paridade da moeda, você tem uma aplicação financeira. Agora, se você tem a grana, se você tem o dólar, você não tem aplicação financeira, tá certo? Você tem um depósito à vista, é isso que você tem. Tá? Então é preciso se atentar. Essa é a nossa opinião, tá, pessoal? Porque, como eu te falei, se vocês forem procurar aí na internet, você vai ver muita gente falando, não, você trabalha com Forex, a pessoa nem entende muitas vezes como que é, a pessoa nunca viu a operação, você olha lá, o robô entrou às 11h10, fez uma compra de uma paridade lá. Às 11h11 ele foi lá e vendeu. Daqui a pouco, 11h15 ele comprou de novo. Daqui a pouco, 11h15 e 45 ele vendeu de novo. Então, tipo assim, você tem que analisar a sua posição. Por isso que, na nossa opinião, né, quem trabalha com HFT, né, trabalha no mercado Forex com HFT, geralmente ele não tem uma aplicação financeira, mas sim um depósito à vista. Beleza? Então é isso que você tem que analisar. É o primeiro ponto, por isso que eu falei que é super importante. Tá certo? Então, vamos lá. Agora, o que é importante a gente saber? Primeiro, vai começar com palavra chata. Não tem jeito, vai doer, mas precisa. O que é importante a gente saber? Fato gerador, origem de rendimento, apuração, recolhimento e declaração. Beleza? Essas 5 coisas são basilares, são básicas para a gente aprender. E a gente tem que ter essa noção, tá certo? Então eu coloquei numa sequência lógica, pelo menos lógica para mim, né? E aí a gente vai passo a passo com cada uma dessas etapas aqui, que basicamente você fazendo isso, a hora que você chegar na parte de declaração, entre aspas, você vai estar tranquilo, tá? A gente vai ver entre aspas por quê? Porque o que a Receita Federal pede não é tão tranquilo assim, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar de fato gerador. Pessoal, o que é fato gerador? Fato gerador é um ato ou uma conduta, né, que gera uma determinada obrigação. Então, quando eu faço algo, a consequência é algo. Então, tem antecedente e consequente. Então, se a gente for entrar no mundo jurídico, aí é com advogado, os caras dão uma aula, né? Mas aqui, essa não é a intenção. Mas, basicamente, é o quê? Vamos pensar em ação e consequência. Fato gerador é ação. Então, quando eu pratico um ato ou uma conduta, eu tenho uma consequência. E aí, nesse caso, como a gente está falando, eu tenho 2 fatos ou 2 atos. Primeiro, a aquisição. A aquisição no mercado Forex, aí vamos até estender, tá? Se a gente estiver falando de criptomoeda, investimento no exterior, você adquiriu, ou seja, você tem saldo daquilo ali, a gente já começa a pensar em declaração. Você já começa a pensar, porque a declaração de imposto de renda, a gente sabe que você não informa só o que você ganhou, você informa o que você tem. Então, o fato de você ter investimento no exterior já é fato gerador de você ter que declarar, beleza? Independente de apurar ganho de capital ou não, declara. Mas eu estou numa faixa que eu não importa, pessoal, principalmente investimento no exterior, declara, é bom para você, porque é o seu histórico, amanhã ou depois,
a Receita Federal sabe de onde as coisas vieram, entendeu? É muito melhor do que você ficar escondendo as coisas, aí de repente você cai numa situação de obrigatoriedade, aí você tem que colocar tudo. Aí você não consegue justificar de onde as coisas veio. Então, assim, é nossa opinião, novamente, tá, pessoal? Então, primeiro fato gerador, ter investimentos no exterior, beleza? Esse é o fato gerador da declaração. E aí, a gente tem um segundo fato gerador, que é o quê? O resgate, a alienação ou a liquidação. O que a gente, vamos resumir essas três palavras em uma só. Realização. Por que a gente coloca resgate? Porque você vai tirar, muitas vezes você vai trocar. Então, toda vez que você deixa um ativo e vai para outro ativo de outra espécie, você está realizando. Não importa se você está só vendendo. Então, vamos pensar, eu tinha o HFT, troquei com dólar, troquei com USDT, troquei com Bitcoin. Não importa. Cada vez que você sai, que você muda a sua posição, teoricamente, você tem que analisar, você tem que apurar o ganho de capital, tá? Para saber se você tem que declarar ou não. Você tem que apurar. Então, isso é fato. Mudou de moeda, tem que apurar o ganho de capital. Beleza? Não, aqui eu ainda não estou dizendo de pagar. Beleza? Aqui eu estou falando que você tem que apurar. E você tem que ter o histórico de tudo isso. Tá certo? Então, vamos lá. Segundo ponto. Ganho de capital. O que é ganho de capital? Pessoal, ganho de capital é a diferença positiva entre o valor da realização e o custo. Guardem bem isso. Realização versus custo. O ganho de capital, a base dele é a diferença positiva. Então, quando eu troco um ativo, quando eu vendo, quando eu liquido, sempre eu tenho que apurar. E eu sempre preciso saber qual é o meu custo, qual é o meu valor de liquidação. E aí, por que isso é importante? Porque a gente está falando de investimento no exterior, então a gente tem questão de variação cambial, a gente tem questão de taxa de dólar, que taxa de usar, que taxa de não usar, para cada uma é uma regra, beleza? Mas, em resumo, a gente guarda isso, que ganho de capital é a diferença positiva entre o valor da realização versus o custo, a gente já mata um leãozinho, beleza? Vamos continuar a nossa empreitada. Para isso, pessoal, a gente precisa saber qual a origem do rendimento, porque para cada origem eu tenho uma regra, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho um rendimento que ele é oferido originalmente em reais, ou seja, tinha reais aqui, beleza? Fui lá e comprei Bitcoin. Ou vamos pensar que eu já fui e comprei dólar, beleza? E depois eu vou para o Forex, tá certo? O que acontece? Esse rendimento, ele originalmente veio de reais. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que guardar todo esse histórico. Quantos reais saíram, tá certo? Qual foi as taxas? Aí a gente vai ver cada taxinha que você vai usar, tá certo? No custo, qual que você usa, na realização, qual que você usa, beleza? Então, a gente tem essa questão do histórico do rendimento. Se foi, por exemplo, eu fui lá, vamos dar um exemplo no segundo caso aqui, que são os rendimentos oferidos originalmente em moeda estrangeira. Então, eu tinha o real, beleza? Fui lá e comprei Bitcoin, certo? Tranquilo. Fiquei com Bitcoin, apurei e tal, apurei um ganho, aí vou lá, saio, uma parte do meu investimento sai de Bitcoin e vai para o Forex, certo? De repente só o meu ganho foi para o Forex, tá certo? Pessoal, essa segunda parte, ela já é originalmente com moeda estrangeira, tá certo? Então, para cada uma dessas novamente, eu tenho uma situação. E aí a gente ainda tem um terceiro, que é o quê? Parte em moeda estrangeira e parte em reais. Para cada um desses casos, é uma regrinha, beleza? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro, porque falando assim, né, muitas vezes a gente acaba não sendo tão claro. Para a gente que é da área, é confuso. Mas assim, resumo disso daqui, qual que é a importância? Histórico. Beleza? Histórico. Quando que eu fiz a operação? Eu comprei nessa data. Beleza. Quantos reais saíram? X. Isso aqui. Quantos dólares saíram? Y. Então a gente tem que ir guardando todo esse histórico, beleza? De reais, de dólar, quanto foi. Não importa. Se eu fiz um investimento em ien, o que eu tenho que fazer? Usa dólar. Ver qual é a cotação do dólar.
beleza? Ver qual a cotação do dólar no país da moeda. Então, comprei ien, eu vou ver, ó, bom, um ien, quantos dólares custa? Ah, X dólares. Então, eu guardo. É super importante isso daí, beleza? Guardar a origem do rendimento. Aí, vou dar um exemplo para vocês. Bom, eu já disse para vocês que o cálculo do custo ou da realização vai depender da origem do rendimento, beleza? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo para você que de repente fez um investimento e originalmente ele veio de moeda estrangeira. Olha o que eu tenho que fazer. Primeiro, eu tenho que converter essa moeda estrangeira em dólar, tá certo? Ah, mas e aí, eu vou converter em dólar, eu vou olhar se é dólar americano, eu vou olhar a cotação dos Estados Unidos ou no outro país, no país emissor da moeda. Então, se eu estou comprando ien, eu vou olhar qual a cotação do dólar, tá certo? Do Japão. Se eu estou comprando libra, mesma coisa. Qual a cotação no país emissor da moeda que eu estou comprando, beleza? O que eu preciso observar na aquisição? Qual era a cotação na data do pagamento? Então, quando eu paguei, quando eu comprei, qual era a cotação naquela data, em dólar, beleza? Lá, guardei. Quando eu vou vender, qual é a cotação na data do meu recebimento, beleza? Então, olha só, quando eu compro, eu olho a cotação do dólar na data que eu paguei. Quando eu vendo, eu olho a cotação do dólar na data que eu vou receber, beleza? Sempre olhando para o país emissor. E aí, pessoal, eu preciso olhar ainda a questão da conversão em reais, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor em dólar, né? Vou fazer a diferença, porque aqui é pela diferença. Depois a gente tem uma regrinha, que é quando você faz originalmente ele é em reais, aí a diferença, você apura o ganho de capital, não pela diferença no dólar, mas pela diferença em reais. O que muda quando a aquisição é originalmente em reais? Você tem duas variações cambiais, beleza? Você tem a primeira variação cambial, que é do real para o dólar, e você tem uma segunda variação cambial, que é da moeda ou do investimento no exterior para o dólar. Então, você tem duas variações. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, você apura o ganho de capital em dólar, então é a diferença em dólar que você vai trazer para converter em reais na data da compra, beleza? Então, olha só para vocês verem a complexidade que é isso aqui. Bom, eu pelo menos acho complexo, certo? Isso daqui é a regrinha quando você tem um investimento, ele foi feito originalmente em moeda estrangeira, beleza? Se for em dólar, ele precisa converter. Mas se você tem outra moeda, beleza. Ah, André, mas em Bitcoin? Cara, para mim é o seguinte, é dólar? É dólar. Qualquer outro tipo de investimento que você fizer que não seja dólar, você vai trazer para o dólar. Porque dólar é a moeda que só tem ela para fazer a conversão. Ah, você tem Bitcoin, fiz investimento em Bitcoin. Cara, converte para o dólar, beleza? Então, sempre o dólar, tá certo? Bom, vamos lá. Deixa eu só mexer aqui na tela que tá me atrapalhando aqui. Vamos lá, apuração. Bom, vamos lá. IN 118 de 2000. O que essa IN trata? A IN trata sobre a apuração do ganho de capital, beleza? Na apuração do imposto de renda. Primeiro, como que eu tenho que fazer a minha apuração? Ela fala que é em cada operação. Aí eu pergunto para você, é possível fazer isso com HFT? É possível? Cada operação você apura o ganho? Não tem como, pessoal. Não tem como. Então, o que a gente entende? Que essa apuração, ela é mensal, tá certo? Eu tenho que guardar o histórico, então eu tenho que guardar o histórico de cada dia e ao final do mês, beleza? Aí eu faço a apuração, se eu tive um ganho ou não, beleza? Aí eu olho a questão da isenção, enfim. Mas o que está nessa IN, se você abrir essa IN, ele fala que é por operação, beleza? Mas na nossa visão é o quê? É por operação, considerando um período de 30 dias, de um mês, tá certo? Então eu faço uma a uma. Pessoal, isso dá trabalho? Dá, porque quando a Receita editou lá em 2000, ninguém nem imaginava que teria HFT, tá
certo? Por isso que eu comecei o vídeo falando para você que o que a gente vai fazer aqui é algumas analogias, porque quando isso foi criado, não tinha receita, nem sei se hoje a Receita sabe como que é isso, entendeu? Se ela tem condições de saber como que um HFT opera, entendeu? Você abre uma operação ali que faz, sei lá quantas operações que o robô faz em um dia, entendeu? E aí chega ao final, você tem aquele resultado. Mas, enfim, para você andar de acordo com a norma da Receita, você tem que fazer de acordo com cada operação. Nós entendemos que você faz, sim, o controle por operação, mas a apuração ela é mensal, beleza? Na IN, ele coloca a alíquota de 15%. Posso confiar só na IN? Espera. A gente vai ver depois no final que não. E aí você vai ver como que o contador sofre. Como que é feito o recolhimento? O recolhimento é feito até o último dia útil do mês subsequente do recebimento, beleza? E aqui, olha só a sacanagem. Na IN, ele fala que a isenção são para operações até 20 mil reais. Isso é o que a IN fala. Por que eu coloquei isso aqui, pessoal? Para vocês terem ideia de quão importante é você estar bem orientado. Isso daqui é só uma parte. A gente ainda vai ver que a apuração não é desse jeito. Eu estou mostrando para você entender e para você valorizar um pouco o trabalho do profissional que conhece disso daqui, tá? Então, a IN, ela fala isso aqui. Não precisa guardar tudo isso, que depois, ao final, eu vou dar um resumo para você como faz de fato. Beleza? Vamos lá. Aqui, o que eu já coloco para você? A IN, ela fala que a alíquota é de 15%. Posso confiar na IN? Não. Pessoal, posteriormente, saiu uma lei, em 2016, que alterou, né, a questão da composição da apuração do ganho de capital. Então, o que a gente tem hoje? Operações até 5 milhões é 15%, acima disso vai seguir nessa tabelinha aqui, então de 5 milhões a 10 milhões, 17,5, por aí vai, beleza? Olha só para você ver, se você ler essa IN e ficar só com a IN, você vai recolher errado, beleza? Pelo menos se você faturar, né, tiver rendimento acima de 5 milhões de reais. Pô, mas é muita coisa. Não é, pessoal. Vocês que trabalham com o mercado fora sabem que não é, tá certo? Então, ó, o que vale é isso daqui, tá? Então, o que vale é isso aqui, ó, 15%, 17,5 e 20, beleza? Vamos lá. Isenção. A IN fala o quê? Que é 20 mil reais. É 20 mil reais, André? Não. Depende. Se você está falando de operações na bolsa de valores, né? No caso de mercado balcão, né? Que é a bolsa, a gente fala em 20 mil reais. Mas e no caso do Forex? Para nós, Forex é outra coisa, não é bolsa. Então, a isenção é 35 mil reais, beleza? Porque ele coloca aqui nos demais casos, né? Então, 20 mil no caso de alienação de ações negociadas no mercado balcão, ou no caso do Forex, para nós não é mercado balcão, tá certo? 35 mil reais. Tá vendo, pessoal? Se você olhar só na IN, você vai fazer errado. Você vai pagar imposto de renda. Não é. Só por essa dica, eu acho que já vale um like, seguir a gente lá. De novo, pessoal, @André Gouveia Contador, beleza? Qual que é o resumo, então? Como que a gente resume tudo isso? A apuração é por operação, a alíquota é progressiva de 15% a 22,5%. O recolhimento até o último dia útil do segundo mês subsequente, beleza? Aqui continua a IN. A isenção é no valor até 35 mil reais, beleza? Passou disso aqui, tem que apurar ganho, tem que recolher, beleza? Bom, outra coisa, pessoal, é só isso? Não, pessoal. Se a gente está falando de operações que são feitas originalmente em moeda estrangeira, a variação cambial é não incidente, ou seja, eu expurgo a variação cambial, beleza? Então, de novo, lembra que eu falei lá no começo, a importância de você guardar o histórico, qual foi a origem do seu rendimento, é originalmente reais, originalmente moeda estrangeira, tá certo? Então, quando eu estou falando, que foi o exemplo que eu dei, de investimentos que são feitos originalmente em moeda estrangeira, tá certo? A variação cambial, ela é não incidente. Para cada uma das origens do rendimento, eu tenho uma regrinha, beleza? Tá, o que mais? Chegamos na declaração.
certo? Então vamos lá. O que eu tenho que colocar na declaração? Pessoal, na declaração é o saldo, beleza? É o saldo que você tem. E ponto. Isso é o que você vai colocar lá. Onde? Na ficha de bens e direitos. Tá certo? E o ganho? Onde você coloca? A diferença do ganho de capital, você vai colocar exatamente na ficha de rendimento sujeito à tributação exclusiva. Tá certo? Então, são duas fichinhas que eu vou usar para preencher. A primeira, onde eu vou informar o saldo que eu tenho, lá na ficha de bens e direitos, beleza? E o rendimento que eu tive, eu vou colocar na ficha de rendimento sujeito à tributação exclusiva, tá certo? Só que isso daqui, pessoal, é o que eu falei, aqui, para chegar aqui é babo, o problema é que toda aquela historinha lá, entendeu? O histórico da origem da aplicação, R$100, R$100 em moeda estrangeira, se é só em moeda estrangeira, aquele é o O do Borogodó, beleza? Então, pessoal, é isso, tá? Isso que você precisa saber. Precisa ter esse histórico. Para cada uma das situações, você tem uma regra de conversão, tá certo? Depois, pessoal, eu vou colocar um conteúdo só falando da regra de conversão, porque se eu fosse colocar aqui, ia ficar muito extenso, já são 26 minutos de vídeo, tá? Ninguém tem paciência para ouvir tanto tempo assim. Se você chegou até aqui, parabéns, beleza? Você conseguiu chegar aqui, beleza. Se não, sinto muito. Aí você ficou só com uma parte do conteúdo. Depois, pessoal, eu vou colocar para vocês só essa questão da regra de conversão. Beleza, pessoal? Não esquece de dar aquele like, dá aquela força lá no Insta. Beleza? André Gouveia Contador, segue a gente lá. Beleza? Até mais, pessoal!